Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria parabenizar o escritório por fazer um evento desse, né? Um momento de reflexão. É uma coisa diferente na vida da gente, porque normalmente a gente não fala muito da nossa vida, né? Então, eu espero que... Eu vou trazer realmente toda a construção que foi a minha vida, e espero que, de alguma forma, isso motive ou toque o coração de alguém. Tá? Cadê aqui? A minha jornada é aquela. Eu comecei no meio acadêmico, sou química por formação. Eu trabalhei com pesquisa por 7 anos. Aí eu fui empreender. Larguei tudo. Aí empreendi por 20 anos. Mas foi um processo assim, começou como uma empresa de tecnologia. No meio do caminho tinha um restaurante também. Voltei para a empresa. E aí agora é o que eu faço, que até o final da palestra vocês vão entender. Mas aí teve um momento da minha vida que eu me sentia assim. Minha vida está uma confusão, eu não consigo achar o meu caminho, eu não sei por que isso está acontecendo, por que está dessa forma, e eu não sei como sair dessa situação, né? Uma sensação de vazio, porque aí eu fui me dando conta. Lá atrás, quando eu fui começar a fazer toda a carreira acadêmica, é assim, pai da academia, mãe da academia, agora eu tenho um padrasto também da academia. Então, são coisas que a gente não se pergunta às vezes, né? Às vezes a gente faz algumas escolhas e a gente não tinha muito claro por que a gente fez a escolha. E nem, assim, eu olhando para trás, não teve nem aquele momento de eu falar, será que eu quero fazer tudo isso? Porque é uma construção. Você fazer uma graduação, você fazer um mestrado, você fazer um doutorado, você trabalhar com pesquisa. E o que aconteceu, na verdade, é que daí eu tive a minha filha, e aí, quando eu tinha que voltar da licença, então eu preciso ficar com a minha filha, né? Então, assim, acho que a primeira dica é quando alguma desculpa, ela é muito fácil para a gente mudar a carreira, é porque tem alguma coisa que não está alinhada, né? Hoje eu enxergo que eu nem parei para pensar, sabe? Era uma coisa que era tão óbvia que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que ir para a academia, que eu tinha que estar na universidade, e eu não tive essa clareza, né? E aí, quando eu fui empreender, isso é uma coisa que realmente está em mim, é uma coisa que eu gosto, empreender. Mas o que me levou a isso também não era claro, né, na época. Então, eram muitas coisas envolvidas. Aí é uma coisa bem particular minha, tá? Mas desses 20 anos do empreendedorismo, eu abri essa empresa na época com o meu marido, né? Desses 20 anos, 10 anos a gente era casada. Os outros 10 anos a gente não era mais casado. Então, tinham vários alinhamentos, até societários, que não estavam claros no caminho. Então, muitas coisas iam acontecendo por si só, e a gente não vai entendendo por que está fazendo esse processo, né? Então, por que a gente faz as escolhas que a gente faz? Tá? Então, a ideia dessa palestra não é nem tanto falar sobre a carreira, sobre o empreendedorismo, sobre tudo que eu fiz. Se alguém algum dia, quiser depois fazer uma pergunta sobre isso, estou aqui, né? Mas eu queria mais falar de por que a gente faz as escolhas que a gente faz, né? E aí, é a forma como a gente toma as nossas decisões. Tá? Então, acho que, hoje em dia, é muito estudado, né? Tem aquele neurocirurgião, James Ruddy, é um lá de Stanford, que a gente fala que é de Stanford, todo mundo acredita, né? Então, ele fundou o CCARE, é um instituto que estuda o altruísmo. Ele, durante muitos anos, foi neurocirurgião, ele trabalha muito com neurociência. Mas, hoje, ele trabalha a questão do altruísmo e a questão da neuroplasticidade. E hoje, um estudo que ele faz é o estudo dos placebos. Então, eles estão vendo que os placebos eles entregam tanto resultado quanto os medicamentos. Eles fazem pesquisa com câncer, fazem pesquisas com doenças graves, né? Então, é sobre a gente entender que tudo a gente consegue construir dentro do nosso pensamento, né? Tem um hipnotizador que ele ficou famoso, o nome dele é Paul
McKinney, uma coisa assim. Ele ficou famoso porque, bom, no começo ele fazia hipnose só de palhaçada, né? Porque ele conseguia fazer realmente as pessoas pensarem que era um pato, uma bailarina, mas aí ele entendeu que ele realmente conseguia acessar o cérebro das pessoas, né? E aí ele começou a trabalhar terapeuticamente. Então haviam soldados de guerra que tinham traumas, que acordavam de madrugada, e ele conseguiu curá-los. E o que ele fala é que ele consegue acessar a mente de uma maneira que ele consegue trazer um relaxamento para a mente, né? E aí ele usa a neuroplasticidade, ele usa o PNL. Então, aí ele reformata as ideias, os traumas que haviam na cabeça. Então, ele constrói uma outra narrativa lá dentro, dizendo que aquele medo não é mais verdade, né? Então, como que funciona a cabeça da gente? A gente tem blocos emocionais, né, que são blocos de traumas, de vivência, boas ou não. São medos, medo de abandono, medo de rejeição. E a gente tem blocos de pensamentos também. São muitos que vieram da família, da igreja, da sociedade. Então, a maioria dos tem que a gente vive, a gente precisa dar uma olhada se tem que mesmo. De onde que veio esse tem que? Né? E todo esse estudo que é feito hoje em dia na neurociência, então, são várias técnicas, na verdade, para fazer a mesma coisa, para conseguir acessar aquele lugar no subconsciente, para conseguir reconstruir todo esse medo. Porque a gente, hoje em dia, está sendo muito mais movido ao medo do que aos nossos prazeres. A gente já não sabe muito bem por que a gente está tomando uma decisão ou outra, né? Hoje eu vejo que, quando eu tomei a decisão de seguir a carreira acadêmica, no fundo, a minha mãe não vai gostar tanto de mim se eu não seguir essa carreira, né? Mas isso não foi claro na época. Então, a gente ter clareza de que existem esses blocos emocionais dentro da cabeça da gente é importante para a gente ter clareza para entender o que a gente está fazendo, né? E, dentro da visão energética, a gente diz que a gente tem 7 corpos. O nosso primeiro corpo, o nosso corpo físico. Depois a gente tem o nosso corpo energético, onde estão os nossos chakras, né? O corpo energético, ele é muito ligado ao corpo físico. Então, são os centros de energia da nossa saúde vital mesmo, do corpo físico. A gente tem um primeiro corpo, que é o corpo emocional. E é ali que estão os blocos emocionais, né? Depois a gente tem esses em azul, são esses 4 corpos que a gente chama de quaternário inferior. O último é o mental inferior, é onde estão os nossos blocos de pensamento, né? Os 3 outros corpos, que é o búdico, o mental superior e o átmico. Então, nesse último corpo, é onde a gente acessa o nosso eu superior, onde a gente acessa o nosso celestial, né? Então, essas várias técnicas, o que elas fazem? Elas tentam acessar esses blocos emocionais e os blocos de pensamento. Porque o que acontece? Quando esses blocos eles estão abertos, eles fazem uma bagunça. Porque a gente tem como acessar os nossos corpos superiores. Eu tenho uma coisa aqui, né? Desde que isso daqui não esteja uma bagunça. Quando isso aqui os blocos emocionais eles estão abertos, vira uma bagunça. E daí a gente não consegue acessar, porque aqui, no mental superior e no nosso búdico, a gente tem as respostas das perguntas que às vezes a gente não sabe como responder. Só que a gente fica preso dentro dos nossos blocos emocionais, dos nossos blocos de pensamento, e a gente não consegue acessar, né? E isso está acontecendo demais com a gente. A gente vai tomando uma decisão atrás da outra e a gente não tem clareza de para onde que a gente está indo, de o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. E aí chega uma hora da vida que a gente fala, nossa, para onde que eu estou indo? Né? E aí eu queria trazer uma coisa aqui que eu acho que talvez vocês saibam. Isso aqui eu vi assim recentemente, eu fiquei bem assustada. Isso daqui é o número porque vocês trabalham com empresas, né? Então eu trouxe isso até por isso.
o número de como eu falo, afastamentos, né, o INSS, por ansiedade, aumentou absurdamente ano passado, né? Sempre o de depressão era o maior, mas desde a pandemia o de ansiedade aumentou muito, né? E assim, 2020 está baixo, não é porque não tinha não, mas é porque estava tudo parado, então não davam entrada aos processos, é isso, tá? Então, tanto que o Ministério do Trabalho ele anunciou essa atualização da NR1. Então, agora, dos riscos, né? Tem um risco químico, físico, biológico, ergonômico, agora tem o psicossocial também. Então, a partir de maio, é isso, né? Todas as empresas vão estar com tem que estar descrito todas as ações necessárias para ter esse controle, né? E por quê? Assim, acho que existe assim lá no cantinho uma preocupação com a sociedade. Mas o que acontece no último censo? Porque assim, desses recursos, o perfil maior são mulheres de 41 anos com crises de ansiedade. Esse é o perfil que mais aparece nesse último afastamento do ano passado, né? E o último censo ele mostra que hoje 49,1% dos lares eles são chefiados por mulheres. E a maioria com mais de 40 anos. Então, assim, eles estão vendo que a conta não vai fechar. Isso é um anúncio de um colapso socioeconômico, porque as mulheres que estão cuidando das casas estão entrando em crises, estão se afastando do trabalho, né? Então, é algo que eu acho que precisa ser visto. Então, assim, é de verdade, é com muito carinho, com muita alegria que eu estou aqui trazendo isso. A gente nunca tem muita oportunidade de falar sobre isso, né? Mas, então, o que a gente tem que fazer, né? Porque o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro na nossa vida. A gente fica preocupado demais com as incertezas do futuro, né? Mas tem várias outras coisas também. Dificuldade de relacionamento, de alinhamento de equipe, de alinhamento de cultura. Tem muitas dificuldades que a gente tem porque a gente não tem clareza de como a gente toma as decisões, né? Então, como a gente tem clareza? Primeiro é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a missão, né? Então, assim, depois eu falo do como fazer, mas existem várias formas da gente tentar. A gente tem essas respostas dentro da gente, mas existem formas da gente tentar acessar essa resposta, né? E qual é o meu caminho? A gente sabe o que realmente motiva a gente? O que nos move a fazer? Porque a gente vê bastante guru de internet falando assim, você quer ganhar dinheiro, você precisa resolver o problema de alguém. Esquece a missão. Você está num lugar onde tem um monte de gente que não tem um restaurante perto. Fornece marmita, né? Eu acho que, ok, funciona. Mas aí a pessoa começa a escrever aquele missão, visão, valores, né? A ser a empresa que fornece mais marmita na América Latina. Mano, não vai rolar, sabe? Por um tempo, se você tiver claro que você está fazendo aquilo por uma questão de sobrevivência, eu preciso fazer isso agora porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso sobreviver. Então, está claro. Aí, até quando eu vou fazer isso? E aí, depois, eu vou fazer o quê? Por quê? O que realmente me motiva? Porque aquilo que vai te levar a fazer algo por muito tempo é aquilo que realmente motiva a gente, né? Porque dificuldades aparecem, né? E se a gente não tem muito claro de por que a gente está naquele caminho, na primeira dificuldade a gente desiste, né? E bem-estar. Bem-estar, a gente tem que alinhar tudo isso. Corpo físico, obviamente, porque o nosso corpo físico, na verdade, ele denuncia as nossas questões da alma, dos nossos outros corpos. Então, tudo que a gente demonstra no nosso corpo físico é alguma coisa lá atrás que está precisando ser olhado. É algum bloco emocional que está aberto, que está bagunçando, que está fazendo aquele barulho todo dentro da cabeça. É aquele pensamento da tem que. Será que tem que? Será que eu não estou achando que eu tenho o quê? Porque senão tal pessoa vai ficar chateada? Ou será que é porque eu estou com medo de ser abandonada? Então, é um lugar que a gente precisa olhar, né? E alinhamentos. Então, fazer escolhas conscientes. E uma vez que a gente sabe para onde a gente quer ir, então,
O que fica mais fácil da gente entender? O que vai me aproximar daquilo que eu quero e o que me afasta do que eu quero? Muitas vezes a gente passa o dia inteiro fazendo coisas e a gente não para pensar por que a gente está fazendo aquilo. E muitas vezes está tomando tempo da gente estar fazendo alguma coisa que nos aproximaria daquilo que a gente realmente quer. Né? E aí, bom, como fazer? Aí existem várias formas. Né? Todas essas formas da neurociência, elas trazem... o James Ruddy, ele é o autor do livro do Into the Magic Shop, acho que esse é o mais famoso dele, né? Que ele conta a história de quando ele era criança, que ele foi numa loja de mágica, e ele encontrou uma pessoa lá, que nem era dono da loja, na verdade, era a tia do dono, que o dono tinha saído. Mas ela ensinou uma técnica de mindfulness. E foi assim que ele conseguiu sair de tantos problemas que ele tinha na vida dele. E foi isso que ele aplicou para a vida dele. E hoje ele é o neurocirurgião que ele é, o neurocientista que ele é. Né? Bom, a análise corporal é uma outra técnica que também ela é muito rápida, ela é muito válida, principalmente para coisas do cotidiano, para as coisas do dia a dia. Ele dá um diagnóstico muito rápido de como a pessoa funciona. Então, a gente olhar para a pessoa, a gente entender que aquela pessoa é mais comunicativa. Normalmente, as pessoas mais comunicativas são as pessoas que sentem mais, mas sentem genuinamente. Então, são as pessoas que precisam estar num lugar talvez mais colorido, com cheirinho. São pessoas que apreciam mais os sabores. Né? É a pessoa que vai se comunicar bem. Então, num processo seletivo, numa comercial, por exemplo, é essa pessoa que, olha, a gente está precisando fazer um alinhamento com o cliente. É a pessoa que automaticamente vai se conectar com o cliente. Né? Porque a gente, na empresa, uma coisa que a gente faz muito é criar processos. Processos, não esses processos de vocês, os processos produtivos. E é super necessário. Você precisa saber onde o trabalho começa, onde o trabalho termina, quem entrega para quem, até onde entrega. Né? Mas aí você cria aquele processo naquele formato, aí tem um problema. Né? Tem que ter uma pessoa para se encaixar naquele processo. E daí é um lugar onde a pessoa tem que ficar muito sozinha, ela está isolada, está num lugar onde ela não tem muito tempo de descanso. E aí você pega essa pessoa que é extremamente comunicativa, que é a oralidade, né? E você coloca nesse lugar, ela não rende. Né? Aí a gente vamos pegar o exemplo do nosso cameraman lá. Eu acho que ele é um... né? A gente expõe a equipe. Eu acho que ele é uma pessoa extremamente criativa. Mas sabe aquela pessoa que tem a criatividade meio fora da caixinha? Quando você precisa de alguém que precisa realmente fazer criações novas. Né? Você é assim? Extremamente criativo? Pessoas extremamente criativas, elas já não gostam tanto de ficar tanto tempo com tanta gente. Então, eles precisam de um momento que a gente chama de momento de caverna deles. Então, se, por exemplo, ele passa o dia inteiro fazendo evento, o dia inteiro tendo que falar com gente. Se ele chega na casa dele, 5 minutos, já vou acabar. Se ele chega na casa dele, ele precisa de um tempo sozinho, só que às vezes a família não entende. Nossa, mas você acabou de chegar em casa. Gente, eu preciso de um tempo sozinho. Sabe? Então, a gente entender esse tipo de coisa facilita demais fazer alinhamento de equipes. Fazer alinhamento societário até. Às vezes a gente não entende o que o nosso sócio quer. Porque tem um sócio que vai ser mais voltado para o produto, o sócio que vai ser mais voltado para o comercial. E se a gente entende, se a gente consegue entregar os papéis certos para as pessoas certas, a gente consegue fazer alinhamentos coerentes. Né? Bom, aí tem todas essas ferramentas. Mapeamento de ego, análise de histórias de vidas é muito bonito. Ali a gente consegue extrair muito o que realmente é importante na vida da pessoa. Né? Busca pelos anseios da alma é lindo também. A gente ali busca as motivações da pessoa. Né? Mapa de nascimento. Nós somos toda energia vibrando numa determinada vibração. Isso eu que venho da academia, que eu trabalhava com espectroscopia. Então, eu analisava crescimento de cristais aplicando radiação. Então, assim, para mim é mais palpável entender isso. Mas a menor parte que compõe tudo, o ar, tudo, é a mesma. Então, existe um contínuo entre tudo, entre todo mundo. Por isso que tudo que acontece com cada um influencia na vida de todo mundo. Né? E o mapa de nascimento da numerologia cabalística, ela traz muitos apontamentos da nossa missão, daquilo que nos motiva, do que a gente veio melhorar aqui.
de quais são as dificuldades que normalmente a gente enfrenta, né? E aprender a agradecer a vida, a tudo que ela nos entrega. Então, é usar esse óculos de enxergar a vida de uma outra maneira. Porque, às vezes, acontecem umas coisas com a gente que a gente não entende por quê. A gente precisa entender que tudo o que acontece na vida tem a ver com a gente, não é nada com o outro. Ah, mas fui traída, pisou na bola feio. Entenda por quê, né? Por que aconteceu aquela traição? Talvez você tenha que ser um pouco mais compreensivo, ou talvez tenha que deixar de ser besta, sei lá. Mas alguma coisa você tinha que aprender ali. Se não tivesse que aprender, não teria acontecido aquilo. Então, a cada coisa que acontece, a gente conseguir olhar dessa maneira, a gente consegue ir entendendo o que de fato a gente está fazendo aqui, né? Então era isso. Eu queria só deixar essa última frase com vocês. Cada um é único e você é a pessoa mais importante que existe. Somente você viveu as experiências que viveu. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu tempo. Encontre a sua essência e contribua com o mundo com aquilo que só você tem. Porque se você não contribuir, o mundo vai ficar sem. Porque você imagina, sabe? Quando você tinha 7 anos, que você caiu, que você ralou o joelho, que você chorou, e que sua tia que te salvou. Só você viveu aquilo. Sabe aquela experiência que você teve quando aquele amiguinho na escola não quis fazer o trabalho com você? Só você viveu aquilo. Então, tem uma experiência que é única de cada um. E a gente tem muito a contribuir com todo mundo. Então, era isso que eu queria agradecer. Eu queria agradecer a Adriana por ter me feito esse convite, por ter me dado essa oportunidade. E... bom, é isso. Tá bom. Bom, no final, acho que eu não falei, né? Mas então o que eu faço é isso. Eu trago clareza e bem-estar às pessoas. Assim, nas empresas, com alinhamentos de equipes, né, e clarezas de decisões. E também na vida das pessoas, quando a gente está muito confuso, quando tem muito barulho dentro da cabeça da gente, aí a gente tem essas ferramentas para tentar trazer clareza. Sim, está aberto para perguntas. Todo mundo faz. É verdade. Muito obrigada. A gente sabe que esses caminhos a gente faz sem querer. Né? De repente verbalizado desse jeito, ela é verdade, eu pensei, aconteceu, eu senti. Né? É isso. Noêmia, você, no começo da sua palestra, você falou que começou a sua vida profissional como química e hoje, atualmente, o que você... Eu faço essas mentorias. Ah, mentoria. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, gente.